com mais educação e saúde. Falo já? Eu quero pro meu Brasil eu quero pro nosso Brasil. Eu quero respeito, educação e amor no próximo. O Brasil que eu quero é mais saúde, sem fome e sem corrupção. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando nas suas casas. Hoje nós vamos começar a 13ª semana de estudos através de videoaulas. Vocês estão prontos? Vamos iniciar higienizando as nossas mãos. Vocês se organizem aí na casa de vocês. Arrumem um ambiente lá. É importante que seja sobre uma mesa para vocês escreverem direitinho, com bastante conforto. Comecem preenchendo o cabeçalho da apostila de vocês. Preencham o nome da escola de vocês, o nome do seu professor ou da sua professora e o seu nome. Escrevam o nome completo. E depois identifiquem a sua turma, se é segundo ano A, B, C ou D. Hoje nós vamos realizar a primeira aula desta 13ª semana. Vocês se lembram que na semana passada nós plantamos um feijão no algodão para ver o processo de germinação dele? Então, a professora colocou o feijão no fundo do copo, colocou o algodão em cima e umedeceu o algodão. Todos os dias alguém veio aqui na sala para a professora, colocou água no algodão, regou o feijão para que ele crescesse e germinasse. Então, olha só como ficou o feijão da professora. Olha só como ele cresceu bastante, não é verdade? Pode ter acontecido do feijão de vocês não ter germinado por vários fatores. Talvez porque semana passada choveu bastante, não teve tanto a luz do sol. Talvez porque alguém colocou muita água. Ou então se esqueceu de regar. Tem vários fatores que prejudicam a germinação do feijão. Mas olha só, da professora cresceu bastante. Estão vendo? Se o feijãozinho de vocês não cresceu, não tem problema. Vocês sabem como essa experiência é fácil de fazer, né? Vocês podem pegar um copo de novo na casa de vocês, colocar algodãozinho e feijãozinho só para ver a germinação na casa aí de vocês novamente, se vocês quiserem. Mas tem que se lembrar todos os dias de regar, colocar um pouquinho de água e também não se esquecer de deixar ele num ambiente que pegue a luz do sol e também um pouquinho de vento, que seja arejado, certo? Então agora vamos começar a nossa aula de hoje. Nesta semana nós vamos falar sobre a nossa pátria. Vamos trabalhar a Semana da Pátria, porque no final dessa semana nós vamos comemorar o dia 7 de setembro. Vamos iniciar falando sobre língua portuguesa e história, falando sobre o dia 7 de setembro, que é a independência do nosso país. Nosso país foi colonizado por Portugal no ano de 1532, mas somente em 1822 o Brasil se tornou independente, tendo como grande marco o Grito da Independência, que foi realizado por Pedro de Alcântara, chamado Dom Pedro I, durante o primeiro reinado às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Após a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia, com a coroação de Dom Pedro I. Então, o nosso país foi colonizado pelos portugueses. Lá no começo, os portugueses chegaram até o Brasil, colonizaram a nossa terra. Aqui já existiam os índios, eles já eram moradores aqui da nossa terra. Porém, os portugueses chegaram, tomaram a terra, fizeram as suas moradas e depois de muito tempo, Dom Pedro resolveu nos tornar independentes de Portugal. Ou seja, nós não seríamos mais uma colônia de Portugal. Nós nos tornamos então uma monarquia.
Monarquia é quando apenas uma pessoa comanda o país todo, um rei. E este foi Dom Pedro I. A atividade número 1. Encontre no caça-palavras as respostas das questões que estão logo abaixo. Nós vamos ler todas essas 4 questões aí e vocês vão encontrar a resposta no caça-palavras. Não precisa escrever na frente da questão, vocês vão circular a resposta no caça-palavras. Então, a atividade número 1. Qual país colonizou o Brasil? Vocês sabem qual país que colonizou o nosso país, a nossa terra aqui? Nós já lemos ali no texto, então vocês vão encontrar no caça-palavras e vão circular. Letra B. Em que mês acontece a Semana da Pátria? Em que mês nós estamos? Circula lá no caça-palavras. Letra C. Qual é o nome do imperador que proclamou a independência do Brasil? Quem foi que proclamou a independência do Brasil? Circula lá no caça-palavras. E a letra D. Qual é o nome do nosso país? Essa é muito fácil, na verdade. Encontre lá o nome do nosso país e circule. Circule cada resposta com uma cor para ficar bem declarado para a professora que você descobriu a resposta certinho. Agora, atividade número 2. Dom Pedro proclamou a independência do Brasil às margens de um rio. Se você colocar as sílabas com os números pares em ordem decrescente, vai descobrir o nome dele. Depois escreva ao lado. Então, olha só. Nós temos 2 informações aí. Primeiro que vocês só vão usar as sílabas de número par. Vocês se lembram quais números são pares? Vocês vão pintar apenas as sílabas com números pares. E depois vão organizar essas sílabas em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então vamos ver lá. As sílabas com números pares são aquelas que têm o número 2, 4, 6 e 8. Mas se eu for organizar esses números do maior para o menor, eu vou começar pelo 8. 8, 6, 4 e 2. Assim fica fácil, né? Já descobriram o nome do rio? Escrevam aí no retângulo contornado de verde. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre Dom Pedro I. Aí vocês podem ver a imagem, a fotografia, uma pintura dele. Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil e se tornou imperador quando tinha 24 anos. Às margens do rio Ipiranga, ele exclamou uma frase que até hoje é lembrada. Este jovem homem foi imperador do nosso país. Lá nas margens, às margens do rio Ipiranga, ele disse uma frase que até hoje nós lembramos, que é muito conhecida. Converse com os seus pais e depois pinte abaixo qual foi a exclamação que Dom Pedro I fez naquele dia. Pergunta para o pai e para a mãe aí, ou para a avó, para a tia, que frase que Dom Pedro disse às margens do rio Ipiranga, lá quando ele declarou que o Brasil seria independente. Ele disse, quero a independência? Ou ele disse, independência ou morte? Viva a pátria ou os brasileiros são independentes? Vocês vão pintar a resposta correta, apenas uma é a correta. Agora nós vamos falar um pouco sobre a classificação das palavras. Atividade A. O nome Pedro é um substantivo comum ou um substantivo próprio? Vocês se lembram o que é um substantivo comum e um substantivo próprio? Substantivo é a palavra lá da língua portuguesa que dá nome a todas as coisas. Todas as coisas, todos os objetos, pessoas, lugares têm nome. E isso, para a língua portuguesa, é um substantivo. Ele pode ser comum, mas também pode ser um substantivo próprio. O substantivo próprio é o nome das pessoas, das cidades, das marcas. Já o substantivo comum é o nome de todas as outras coisas, a mesa, a cadeira, quadro, tudo que vocês veem ao redor de vocês tem nome, então é um substantivo. Marquem aí se Pedro é um substantivo comum
ou é um substantivo próprio. Depois, na letra B, divida a palavra independência em sílabas. Depois, registre se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Então, olha só. Essas palavras difíceis aí, nós usamos para classificar cada palavra quanto ao número de sílabas. A monossílaba é quando tem apenas uma, dissílaba quando tem 2 sílabas, trissílaba tem 3 sílabas e polissílaba, as palavras polissílabas têm 4 sílabas ou mais. Então, a palavra independência, quantas sílabas tem? Independência. Olha só quantas sílabas tem. Vocês vão dividir a palavra independência em sílabas, cada sílaba separada com um tracinho, e na frente vai me dizer se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Agora a letra C. No trecho As Margens do Rio Ipiranga, esse trecho que nós vimos no texto ali sobre Dom Pedro I, a palavra margens indica que Dom Pedro estava dentro do rio ou na beira do rio. O que a palavra margens significa? Marque o X aí. Agora, a letra D. Vamos relembrar o hino da independência do Brasil. Leia a primeira estrofe e o refrão, depois marque as rimas. Então, neste trecho do hino, como vocês podem ver e está escrito aí na letra D, só está escrito a primeira estrofe e o refrão. Esse hino é bem longo, a professora só colocou para vocês aí 2 estrofes, a primeira estrofe e o refrão do hino. Nesta atividade, vocês vão achar as rimas, as palavras que rimam, que terminam com o mesmo som. Na primeira estrofe e ali no refrão vão circular as palavrinhas que rimam. Vocês se lembram deste hino? Vocês cantavam ele toda semana na escola. Vamos lembrar como é o canto deste hino. Cantem aí junto comigo. Para cantar o hino, nós sempre lá na escola fazíamos a posição de sentido, com os braços soltinhos ao longo do corpo, ou então a mão no peito. Vamos fazer a posição de sentido aí, cantem comigo o hino da independência. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Lembraram? Nós sempre cantávamos esse hino na escola. Vamos ler aí uma curiosidade sobre o hino da independência. Ele é uma canção patriótica oficial para comemorar a declaração da independência do Brasil. Foi composta em 1822 por Dom Pedro I e a letra foi escrita pelo poeta Evaristo da Veiga. Na versão original, o hino da independência tem 10 estrofes mais o refrão. Lá na escola, geralmente, nós cantamos 4 estrofes do hino da independência, mas ele tem 10 estrofes, ele é bem extenso. Se vocês tiverem vontade, curiosidade, procurem na internet o hino da independência completo, que vocês vão ver quantas estrofes ele tem e como é diferente cada uma delas. Agora vamos realizar a reposição de geografia, falando sobre os recursos naturais. Então vocês vão observar aí essa cena e apontar 2 erros na preservação dos recursos naturais. Olha lá. Aí nós podemos observar um rio e ele está todo poluído. Tem alguns esgotos das fábricas sendo despejados no leito do rio.
Podem ver também as margens do rio, muito lixo jogado lá na vegetação. Tudo isso prejudica a preservação dos recursos naturais. No caso aí, os recursos naturais que estão ilustrados nessa imagem é a água presente no rio, os animais que vivem no rio. Todos eles são prejudicados por causa desse tipo de atitude, por causa do despejo do lixo e a poluição dentro do rio. Vocês vão escrever aí no número 1 e no número 2 dois erros de preservação dos recursos naturais que vocês podem ver nesta imagem. Assim, nós terminamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso contrário, procure a sua professora no grupo de estudos da sua turma lá no WhatsApp. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Brasil qualquer, menos violência, paternada Brasil. Boa tarde, eu sou o Vitor e eu moro no bairro Ouro Verde e eu vim falar sobre o nosso Brasil. O Brasil que eu quero é um Brasil com mais oportunidade, onde as crianças possam estudar e realizar seus sonhos. Meu nome é Josué Antônio da Silva, eu tenho 7 anos e eu quero que acabe logo o coronavírus para a gente estudar em paz na escola.